A Jovem Pan, pela Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, daqui a pouquinho na TV Jovem Pan News, em todas as plataformas para você. Depois desse empate, um jogo bem fraco no Allianz Parque, o primeiro clássico choque rei da temporada, Palmeiras 0, São Paulo também 0. Você conferiu esse jogo na voz do Nilson César, os comentários do Flávio Prado, do Mauro Betting, nas reportagens do Daniel Lian, do Giovanni Chacon. E aí, Vampeta, bem-vindo aqui ao nosso Canelada. Boa noite, Vamp. Jogo bem fraco, hein? O editor que tiver que fazer os cortes desse jogo para o canal do YouTube Jovem Pan Esportes vai ter trabalho, hein? Porque não foram melhores momentos, né? Foram piores momentos em Palmeiras e São Paulo. Vamp, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos, né? Primeiro clássico do ano, né? Primeiro clássico do campeonato de São Paulo, estado de São Paulo, né? Do Paulistão, terceiro jogo, terceira rodada, o Palmeiras jogando em casa, já com trabalho já sendo feito pelo Abel aí no seu terceiro ano, o Rogério Ceni tentando fazer um São Paulo diferente, foram 12 jogadores que foram embora, chegaram 7, né? E tentando acertar uma equipe. Então há de se perdoar, né? Mesmo com a pré-temporada, né? Por causa da Copa do Mundo, todos os times tiveram chances de trabalhar aí, dar férias aos seus atletas, aos seus funcionários e voltar e fazer a pré-temporada. Dizer que foi um grande jogo, de verdade não foi, né? Não teve grandes chances, um jogo bonito, mas aí quando volta para casa, volta todo mundo bem, viu, Pedro? Talvez o torcedor não, que paga o ingresso, talvez quem cubra aqui, que nem a gente querendo um melhor espetáculo, mas os jogadores de comissão técnica falam assim, ó, não perdemos. Terceiro jogo da rodada, não perdemos, não foi vexame por ambos os lados. Eu acho que para o São Paulo um grande resultado, fora de casa, com uma equipe mais consolidada, a equipe campeã brasileira, que vai estar aí no final de semana disputando a Supercopa, tem Libertadores, tem uma temporada pela frente muito grande, e o São Paulo tentando se organizar e tentando achar um melhor São Paulo para a temporada, né? O jogo foi um espetáculo, não foi, a gente sabe disso, mas vamos tudo, estou um pouco piperno, né? Começo de temporada, hoje é 22 de janeiro de 2023, começando a temporada, então vou dar esse desconto. Você chegou hoje, paz e amor, igual o Fábio Piperno. Daqui a pouquinho o Fábio Piperno estará conosco. Eu não posso desperdiçar o que eu vi tudo durante o sábado e o domingo, né? Então eu vim com o espírito preparado. Lembrando que ontem o Corinthians empatou com a Inter de Limeira fora de casa, 0-0. Ontem a gente também teve a vitória do Flamengo em cima do Nova Iguaçu no Maracanã, 5-0. A gente vai debater tudo isso e muito mais nesse Canelada na Jovem Pan. Já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e dentro de instantes também pela TV Jovem Pan News em todas as plataformas para você com o Canelada, com Bernardo Ramos, Mauro César Pereira, Fábio Piperno, Vampeta, falando aqui de Palmeiras 0, São Paulo também 0. Não tá fácil. Lembrando que o Palmeiras tem, já no próximo final de semana, o Flamengo pela Supercopa do Brasil, esse jogo no sábado, lá no Mané Garrincha, em Brasília. E o São Paulo tem o clássico diante do Corinthians no domingo, às 18h30, São Paulo e Corinthians. E no sábado, Palmeiras e Flamengo. Agora sim, estamos ao vivo também pela TV Jovem Pan News em todas as plataformas com o Canelada, logo após esse São Paulo 0, Palmeiras 0 no Allianz Parque, terceira rodada do Campeonato Paulista. Mauro César Pereira, sua análise desse jogo. Dá para dizer, Mauro, que pela postura, os dois times entraram em campo para não perder, para não saírem derrotados de um clássico já no começo do ano, Mauro? Boa tarde. Eu acho que sim, o jogo foi um jogo muito pobre, né? Pouquíssimas chances de gol, chances claras muito raras. A preocupação em evitar a derrota era evidente. E acho que assim, é até mais compreensível o São Paulo com esse comportamento por várias razões. Ele jogou como visitante, sem torcida toda do Palmeiras. O São Paulo está arrebentando seu time. O Palmeiras teve baixas importantes do ano passado para cá, mas mantém aí todo o seu elenco, né? Com exceção de 2 jogadores que saíram, que eram importantes, mas as mudanças do São Paulo são muito maiores, né? O São Paulo mudou o goleiro, tem o David, os jogadores que estão vindo do banco, a zaga que se firmou agora, a volta do Arboleda. Então você tem um São Paulo bem mudado. Se pegar as últimas escalações do São Paulo no Brasileiro do ano passado, né, as últimas partidas da temporada de 2022, tem várias mudanças. Então o São Paulo está passando por reformulação. Então jogar num estádio onde normalmente ele perde e conseguir até dominar
trechos do jogo, conseguiu ser melhor alguns trechos, empatar, acho que o São Paulo acabou sendo interessante. Em que sentido? É um ponto e um pouco mais de confiança no sentido de seguir, tentando aprimorar o time, não tendo perdido. No local, por exemplo, ele tomou de 4-0 na final do Campeonato Paulista do ano passado, né? E perdeu nos últimos jogos, porque perdeu também pela Copa do Brasil, né? Quando acabou ganhando a vaga dos pênaltis. Então, acho que para o São Paulo acabou sendo bom, um jogo muito fraco, muito ruim. A gente até comentava aqui antes, né? O Bernardo comentava aqui do meu lado sobre a dificuldade de acompanhar Arsenal 3, Manchester United 2 depois desse tipo de jogo. Eu acho que essa é uma discussão que precisa também se acentuar, né? Com relação aos times, aos técnicos aqui no Brasil. A diferença fundamental é, num jogo como aquele, se busca a vitória. Os dois times querem vencer. Os dois times querem vencer. O mandante, mesmo com uma vantagem muito grande, que o empate não seria ruim para o Arsenal, ele busca a vitória até o final e martela o adversário até fazer o terceiro gol, e faz o terceiro gol. E o United também fez 1-0, foi buscar empate, não teve forças e capacidade para vencer o jogo, mas não entrou para empatar não. Então, se nesse jogo entra para empatar, os dois entram para empatar, nitidamente, assim, achando... Não que não queiram vencer, quer vencer, mas acha o empate maneiro, legal. Assim empatar, tá legal. É o contrário do que acontece em jogos como esse da Premier League. É claro que isso não é uma regra fixa, existem exceções, mas esse conceito que precisa entrar no futebol brasileiro. Os técnicos, os times têm que ter mais ambição pela vitória. Lutar pela vitória até a última gota de suor, até as últimas forças. Isso nem sempre é visto. É uma certa até acomodação em dado momento com relação a um resultado que não é ruim, não perdi, tá bom, vamos embora. Isso gera um jogo tão pobre como esse que vimos hoje. Mauro Betting está nos acompanhando, ele mandou aqui uma mensagem. 2 de fevereiro de 2019, Palmeiras 0, Corinthians 1 pelo Paulistão. E também pelo Paulista, no dia 23 de fevereiro, Palmeiras 0, Santos também 0. Foi a última vez que o Palmeiras passou 2 jogos seguidos sem fazer gol no Allianz Parque. Agora sim, nosso velho Vampeta, o nosso homem multiplataformas. Ele adora falar para todo mundo, em todas as plataformas. Vampeta... Agora sim, para a TV Jovem Pan News, esse empate, Palmeiras 0, São Paulo 0, Vamp. Como todo mundo está falando, né? Não foi um grande jogo, com várias situações criadas de gol, um jogo ofensivo, né? Aí tem que dar aquele desconto. Terceiro jogo da temporada. O São Paulo aí com reforços, vários reforços chegando. Não é um time entrosado. 12 jogadores deixaram a equipe do São Paulo, chegaram 7 reforços. O Rogério tentando ali a melhor formação. Achei até que uma formação ofensiva, né, com o Caleri na frente, o Hélito Rato, Luciano e David, né? Só que tem algumas coisas também que eu estava olhando durante o jogo, né? O Palmeiras já tem um time mais entrosado. O Abel aí é um trabalho mais firme, né? E como os caras também, quando não estão jogando nada, pega no pé da arbitragem. O Luciano, tem que falar pro Luciano, falar pro Caleri e falar pro Rafinha, né? É um de cada posição, um lá que joga na zaga, que é o lateral direito, o Rafinha, o outro jogando praticamente no meio, que é o Luciano, o Caleri. Pô, os caras não estão jogando nada, mas quem reclama de qualquer falta e cai, e reclama dos lados. Quando eu vejo isso é pra dizer assim, não vamos perder, estamos mostrando que estamos querendo ganhar, mas o futebol jogado mesmo, nada, né? E tem aquele desconto, vamos dar o desconto. Voltando de uma pré-temporada, tiveram aí um mês aí para treinar, férias, tudo por causa da Copa do Mundo. E vamos ver se daqui para frente o futebol é melhor jogado. O Palmeiras tem jogo agora no meio de semana pelo Campeonato Paulista, mas o foco mesmo vai ser no final de semana pela Supercopa do Brasil, aonde enfrenta o Flamengo, né? Perdeu jogadores importantes, o Danilo e o Scarpa, que jogaram ontem, né? O Danilo entrou, o Scarpa entrou, o Norte Flores, sei lá, o time do Robin Hood, onde buscou 2 jogadores do meio campo do Palmeiras, né? Mas o jogo não foi bom, mas tem que ter esse desconto de começo de temporada. Só que daqui a 3 meses, eu vou falar aqui de novo, vamos dar o desconto que tem 3 meses. Vamos dar o desconto que tem 5 meses de trabalho, vamos dar o desconto que tem 1 ano. Acabou e começa tudo de novo. Os times tiveram descanso, aquela pré-temporada, tempo para treinar. Eu acho que são as 2 principais reclamações dos técnicos aqui no futebol brasileiro e eles tiveram tudo isso. Então, Mauro César, Bernardo Ramos, Vampeta, o que explica esse futebol tão abaixo da média no Campeonato Paulista, sendo que as equipes tiveram tempo de sobra para descansar e também treinar, hein, Mauro?
Eu acho que ainda é um começo de temporada ainda assim, né? São poucos jogos e tudo mais. No caso, como eu falei há pouco, São Paulo com muitas mudanças, o Palmeiras com 2 baixas importantes. Mas acho que a questão dos jogos em si passa por essa digamos assim, tolerância geral que nós temos com jogos ruins. Nós temos muita tolerância com jogos ruins. O Bernardo citou aqui que alguns vão enxergar virtudes e qualidades nesse jogo, porque existe uma tropa de choque de defensores de técnicos brasileiros. Na mídia brasileira está cheio deles. Geralmente são analistas táticos, né? São muito mais isso do que jornalistas. Alguns nem jornalistas são analistas táticos. E eles sempre procuram uma virtude. Para quê? Para passar pano, para não botar o dedo na ferida, para não criticar um jogo ruim, um jogo que poderia ser bom. O que faltou para esse jogo ser bom? Um pouco mais de ousadia, um pouco mais de desejo pela vitória, times buscando o ataque e não tão preocupados em evitar que o adversário chegue à sua defesa. O Endrick fez um grande jogo? Não fez, mas não sei se vocês concordam comigo, acho assim que ele fica ali, é um garoto, 16 anos, então ele está jogando no meio dos adultos há pouco tempo, então tem uma adaptação, é outro tipo de jogo, é outro tipo de adversário, os caras são muito mais experientes que ele, uma série de situações que ele vai aprender com o tempo. Mas fica muito isolado, não tem aproximação, não tem jogada, não tem uma tabela, não tem uma jogada em velocidade. Num raro momento que ele conseguiu se desvencilhar, ele fez o passe para o gol impedido, que foi anulado do Rony. Mas acaba sendo subaproveitado. Por quê? Porque é aquilo. O Palmeiras, quando pressiona a saída de bola do Palmeiras, sai jogando lá de trás, não. Percebe que não tem saída, volta no Everton, quebra lá na frente e vê o que acontece. É sempre assim. E o São Paulo, acho que o mais aceitável, porque, como eu falei, vou repetir para ser bem claro, para não ficar dúvida nenhuma. O São Paulo está reformulando seu time. O Palmeiras teve baixas que fazem muita falta. É claro que cai a qualidade do time, tecnicamente, a quantidade de chances criadas, sem o Scarpa especialmente, que era o cara que mais criava situações de gol contra os adversários do Palmeiras. Mas acho que não justifica jogar dessa maneira tão pobre. Os dois times, o Palmeiras mais ainda. E a gente tolera isso. Alguém vai estar, em algum lugar, nesse momento, alguém está elogiando. Que jogão, hein? Jogão tático, times estudando o jogo, tal. Movimentação, os atacantes. O homem terminal, dessa vez, estava... O último terço estava bombando. E a amplitude, mano. Aí você vê uma pseudo-erudição, como eu digo sempre, com um palavreado de um vocabulário aí tolo, né? Com aquelas expressões do Tite, de outros, que na verdade é uma grande cortina de fumaça para esconder o seguinte: o jogo foi ruim. E tem que haver mais preocupação com a qualidade. O camarada que liga a TV, ou vai na internet, para ouvir pelo rádio, o que for, ele espera um bom jogo, ele quer acompanhar um bom jogo. E ele percebeu que o jogo foi ruim. Quer dizer, ninguém vai ao cinema ver um filme ruim. Se você vai ver um filme ruim, você reclama. Pô, que porcaria esse filme, hein? Você não recomenda. Fala para mim, não vai não, só que você não gosta do cara. Vai que é bom. Você quer botar o cara na podre, porque senão você vai querer, não é bom. Aí, mesma coisa, um filme que está em streaming, uma série, ninguém recomenda coisas ruins. Um restaurante ruim. Restaurante ruim. Vai lá que a pizza é uma porcaria. Como que você vai se aborrecer? Não, você não vai recomendar. Agora, o futebol, você só vai saber, não tem como alguém te antecipar, né? O jogo será ruim. Você tem sempre, como disse o Pedro, a esperança de que vai ser um bom jogo. E aí é um jogo fraco, isso acontece tantas vezes há anos, e o que eu falo, há uma tolerância com isso, sabe? As críticas são muito suaves em geral para jogos tão fracos. E os próprios clubes toleram, também aceitam. Tá bom, é assim mesmo, começo de temporada, aí depois é meio de temporada, depois é porque tem muito jogo, tá todo mundo cansado, depois é que as férias estão chegando, e assim seguimos, né? Nessa mediocridade na acepção da palavra. O Bernardo Ramos, Vampeta, se o Tite estivesse aqui nessa bancada, com todo o vocabulário, ele ia dizer que o nível de enfrentamento do Paulistão não anda lá aquelas coisas. E isso que falou o Mauro sobre o Palmeiras é verdade. Muita bola longa e ela não tá chegando redonda pro Endrick, né, Vamp? Não tá chegando daquele jeito que a gente espera que chegue para um jogador da qualidade dele. Tudo isso aí que o Mauro falou, Bernardo, eu tenho medo de dizer daqui a pouco que o pessoal dizer que o Endrick não é nada disso, hein? Tem isso também. Alguém dirá. Alguém dirá. Talvez eles estejam falando essa altura. Será que vale mesmo isso tudo que o Real Madrid pagou? O cara acabou de completar dizendo. Eu fiquei vendo no primeiro tempo, estava vindo com moda no Tatuapé, na Rádio Aulé, vindo escutando o jogo aqui, os comentários. E só falta alguém agora dizer que o Endrick não é nada disso. Por causa do jogo de hoje. Tem isso também. Tem. Quer apostar que vai ter alguém que vai lá fazer alguma coisa e falar? Eu lembro que quando eu comecei minha carreira no Vitória, bem lá atrás, em 92, eu estreiei no profissional contra o Fluminense de Feira, amistoso. Eu tava bem pra caramba, aí o Hélio dos Anjos falou pro Toninho Oliveira: o menino ali, a gente subiu, é bom, hein? Aí eu fui dar uma caneta. Um atacante chamado Renilson Cara de Gato, do Fluminense de Feira. Quando eu fui dar a caneta, ele roubou a bola no meu pé e meteu um golaço de fora da área no Dida. O Hélio dos Anjos me chamou: vem cá, moleque, ó.
Estava construindo um prédio, acabou de destruir, sai. Me tirou, né? Já me deu aquela, já foi educando, tudo assim. Então é tudo muito novo pro Endrick. Sendo marcado pelo Arboleda, que é zagueiro de seleção. É o primeiro clássico dele contra o São Paulo também, né? Tem isso, né? É tudo diferente, é uma coisa diferente que ele vai tendo oportunidade. O primeiro Campeonato Paulista que ele está disputando como titular do Palmeiras. Vai ter um monte de coisa pela frente. Eu vim mais preocupado em relação ao futuro de um atleta promissor do que em si mesmo no jogo, que isso aí a gente vai ver direto. Daqui a pouco você vai ver. Ontem a gente fez Corinthians e Inter de Limeira, não viu a hora de passar. A gente estava até, comentamos aqui, até campeonato holandês com campeonato de Várzea da Vila Maria. Foi. O tempo passar. Você, Flávio Prado, tinha argumento, protagonizaram esse debate. Agora tem aquele negócio, quem é o melhor em campo? Aí, né, quem transmite tá lá, escolhe o melhor em campo, dá 3 opções. Deu o Duqueiroz, o Cássio e não sei o que foi. Tipo assim, vem aí, escolhe 3 aí pra gente escolher um. Aí escolheu o Cássio porque fez aquela defesa com o pé, né, no primeiro tempo, porque não teve nada. E aí, eu ainda brinquei, ó. Eu vou chegar paz e amor porque eu vi um grande jogo agora às 13h30, né? Então não vai apagar com isso aí que a gente viu agora. Aliás, vai ficar ruim pro Gabriel Jesus voltar para esse time quando ele se recuperar, viu? Porque o Nketiah já fez mais gols do que ele. Eu sei que essa não é a pauta, mas eu quero falar aí só em cima do que o Mauro, Vampeta e você falaram, Pedrinho, até alguns números importantes aqui do jogo, né? Os números sobre tortura dizem qualquer coisa, né? Afirma Lúcio de Castro, mas tem algumas coisas aqui que dão a entender o que foi esse jogo, né? Caso alguém não tenha assistido à partida. Foram mais de 100 chutões, foram mais de 100 bolas longas em todo o jogo, tá? É um número altíssimo. E o Palmeiras cruzou 32 bolas sobre a área do São Paulo. Dá quase que um cruzamento a cada 3 minutos, acertando apenas 8. São números assim que retratam meio que foi isso, né? Muita bola alta, muita bola longa, muito cruzamento e tal. Então, e haverá alguém, como disse o Vampeta, amanhã vai ter... Endrick, é tudo isso ou não? Não, pai, que é um jogador prejudicado. É mais ou menos o que o Atlético Paranaense fez na final da Libertadores contra o Flamengo. Botou o Vitor Roque lá, que é bom jogador, bastante promissor e tal, e quebrava a bola longa pra ele. E aí o Davi Luiz botou o Vitor Roque no bolso, porque ele tava na zona de conforto dele, né? Não, e a cera do goleiro Rafael do São Paulo no primeiro tempo, assim, foi absurda, porque o jogo não estava naquele ritmo intenso, de muita velocidade, jogo bem lento, não estava acontecendo quase nada no jogo, e o goleiro Rafael até levou o cartão amarelo, foi advertido depois, né, por conta da cera na reposição de bola. Mas está aí, Piperno, que agora está entre nós aqui no Canelada, para todas as plataformas, Palmeiras 0, São Paulo também 0, Piperno, a sua avaliação desse jogo. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Boa noite aos colegas, viu, Vamp? Todas as plataformas. Eu sei que é muito exigente em relação a isso. O Vamp é o nosso homem multiplataforma. Sempre um privilégio. Olha, primeiro que... E ontem, Vampeta e Flávio Prado protagonizaram no programa um dos melhores debates já desse ano, hein? O que é melhor, o campeonato holandês ou o campeonato de Várzea da Vila Maria? Não sei não. A gente não falou do Corinthians, não falou do Flamengo, ficamos nesse debate maravilhoso. E ainda deu audiência. Foi a Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo a gente tinha umas conversas, né? Papo de boteco. Vai lá, Piperno. Não, pegando uma carona sobre isso que vocês estavam dizendo agora, em relação ao Endrick, é lógico, o atacante ele vai ter muito mais dificuldade para jogar se a bola não chegar no chão, né? E ele não é um atacante, enfim, fisicamente tão forte para ficar brigando pela bola aérea o tempo todo. Então, quanto mais o jogo for a base de cruzamento, vai ficar óbvio que o grau de dificuldade para ele aumenta. Isso vai mudar rapidamente, o time vai certamente evoluir, mas é claro que alguns sinais eles já estão evidentes nesses 3 jogos, e eu nem quero dizer que o que a gente viu nesses 3 jogos esteja necessariamente errado, que é o fato de um time que se acostumou nos últimos anos, eu não estou falando da última temporada não, nos últimos anos, a jogar com 2 jogadores de criação e 2 atacantes à frente. Agora ele joga, é um time que joga com 3 atacantes. É quase que uma reeducação, não é? E veja, não é só uma questão de trazer um outro meia muito bom para jogar. Ora, se o Palmeiras trouxer um outro meia muito bom para jogar e para fazer dupla com o Veiga, para caberem os 2, o Palmeiras vai ter que tirar um cara da frente.
Palmeiras vai de fato fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras vai insistir na busca de mais um jogador de meio campo. Eu venho falando sobre isso há muito tempo, que o problema é exatamente ter um outro jogador, como o Danilo, que é um jogador diferente, um volante passada larga, um volante que no primeiro semestre ele fez gols em 5 torneios diferentes aqui no Brasil. Ele fez gol estadual, Libertadores, no comecinho do Brasileiro, ele fez gol na Recopa, ele fez gol na Copa do Brasil. Danilo era um jogador diferente, né? Então, eu acho que a evolução do trio de ataque do Palmeiras passa muito por isso. Os 3, e aí é muito fácil para alguém falar, puxa vida, esse Endrick, que o Real Madrid, não é o time da Vila Mariana, lá que o Vampo falou ontem. Não, o João Pedro pagou essa bala toda, o cara dá tudo isso. É evidente que ele é tudo isso e talvez um pouco mais. Agora, o problema é que os 3 atacantes não têm jogado bem, um pouco sacrificados, claro, por essa nova forma de atuar, vão ter que se readaptar a isso. E, na verdade, o Endrick não vem jogando pior que os outros 2. É muito fácil, porque o menino é mais novo. O menino causa inveja, dor de cotovelo, porque ninguém tem outro Endrick. Então ele causa isso mesmo. Agora, ele não vem jogando pior, por exemplo, que o Dudu e o Rony. E falando ainda sobre algo que aconteceu na partida, Bernardo Ramos, e aquele pênalti que o torcedor do Palmeiras ainda vem cobrando nas redes sociais, aquele possível pênalti, muito se fala, muito se falou também durante o jogo. Você acha que foi pênalti em cima do Piquerez, do Arboleda em cima do lateral alviverde ou não? Eu acho que não. Eu acho que não foi nada, não. Porque até o Arboleda, ele pisa e já tira o pé assim imediatamente. Eu acho que a gente apitou bem o jogo até hoje. Houve isso aí que o Vampeta falou, né? Aquele montinho ali. Mas aí o árbitro ou a árbitra, enfim, ele, no caso ela hoje, né, é meio conivente com esse tipo de coisa. Porque o cartão existe no futebol justamente para evitar isso, né? Sai dando cartão para todo mundo. Ela não deu um cartão no primeiro tempo, o goleiro de São Paulo, aliás, com razão. Pode sair distribuindo um cartão ali e acaba isso, né? Não é só na base da conversa que funciona. Mas não teria marcado pênalti não, Pedro. Pra você, Vampeta, foi pênalti em cima do Piquerez? Não, nem no jogo, e você me mostrando aqui agora também, eu falei na hora, não foi nada. A mim não foi nada. E aí, Mauro César, esse lance, torcedor do Palmeiras reclamando nas redes sociais, pra você foi pênalti em cima do Piquerez? Não, lance normal. E Piperno? Não, de jeito nenhum. Então, muita reclamação, normal. A bancada aqui do nosso Canelada. Aliás, a arbitragem de vídeo, quando solicitada hoje, que foi, quer dizer, ela que tem a prerrogativa de chamar a árbitra de campo, no caso a Edna, foi rápida hoje para constatar aquele impedimento ali. Foi bem rápido que foi resolvido o negócio. Então, para nossa bancada aqui do Canelada, não houve o pênalti mesmo em cima do Joaquim Piquerez naquele lance na área com o Arboleda. Agora um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Canelada para você. Seguimos aqui na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente fala, Piperno, Bernardo, Mauro, Vampeta, sobre o nível dos estaduais. O Corinthians ontem que jogou e não agradou ninguém, 0-0 diante da Inter de Limeira. Hoje mais um 0-0, Palmeiras e São Paulo. Isso não acontecia, o Palmeiras empatou na estreia do Paulistão no Allianz Parque diante do São Bento 0-0. Hoje voltou a empatar 0-0, isso não acontecia desde 2019. Foi a última vez que o Palmeiras empatou 2 jogos, né? Ali naquele começo de temporada, empatou 2 jogos sem marcar gols. Piperno tá aí. Foi contra o Corinthians, o Palmeiras perdeu por 1-0 e depois empatou com o Santos 0-0 em 2019, fevereiro de 2019. Foi a última vez que o Palmeiras jogou em 2 oportunidades no Allianz Parque e saiu de campo sem fazer gols, Piperno. Não, mas aí também tem estatística para qualquer lado. Inclusive, tinha uma. Sabe que tinha uma frase sobre isso? Muito machista. Mas mostra um pouco o que é esse negócio de estatística que brota para, enfim, qualquer coisa, né? O ex-ministro Roberto Campos dizia que as estatísticas, elas revelam tudo, elas são como biquíni, elas mostram tudo e preservam exatamente o que é mais importante e o que todo mundo gostaria de ver. Quanto foi o Palmeiras São Paulo no Brasileiro ano passado lá no Allianz? 0-0 e o Palmeiras terminou o jogo com 2 a menos e numa fase em que o Palmeiras estava ganhando quase todos os jogos. O Palmeiras estava abrindo diferença em relação aos concorrentes aí no Campeonato Brasileiro.
O Palmeiras ganhou um monte de jogos. Veja, o Palmeiras no segundo turno só foi perder na última rodada. Era um Palmeiras em grande fase. Era um Palmeiras jogando com o que tinha de melhor. Aliás, com o Danilo, o Scarpa perdeu um pênalti, inclusive. E o jogo foi 0-0. São Paulo teve um expulso no primeiro tempo, teve um expulso já na parte final do jogo. O Palmeiras terminou o jogo enfrentando um time com 9 jogadores e não conseguiu fazer gol. Aí alguém vai puxar uma estatística desde... Estamos de volta na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil com Canelada e com a palavra ele, Fábio Piperno, aqui na Pan. Pode seguir, Piperno. Uma estatística que eu acho... uma gente que diverte discussão de mesa de bar e tal, porque, repito, o Palmeiras jogando com 11 contra 9 no Brasileiro do ano passado, desse mesmo Allianz contra São Paulo, era um Palmeiras em grande fase, que só perdeu um jogo em segundo turno lá do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras esbarrou no São Paulo. Então não tem nada de outro mundo em relação a isso. Tem que ser cobrado, sim, o fato de que o Palmeiras tem ajustes a fazer. Aí tudo bem, mas não a questão do empate pelo empate, porque a estatística disse isso, disse aquilo. Eu já vi o Palmeiras começar também estaduais de uma forma muito ruim. Essa vez são 5 pontos em 3 jogos. Eu acho assim, mais importante do que olhar para resultado nesse momento é tentar enxergar alguma coisa em relação ao desempenho, né? E o desempenho é ruim. É início de temporada, a gente já cansou de falar sobre isso, mas o desempenho é ruim. O desempenho hoje foi ruim, assim como o do São Paulo também foi, né? Mas tentar, na minha opinião pelo menos, ficar achando assim, não, empatou lá 2 vezes, agora empata de novo, eu acho que não vale muito não. O Vampeta, o Piperno e o Mauro vão se lembrar desse jogo certamente. O Vampeta acho que estava em campo, né? Eu me lembro de um jogo no Rio-São Paulo de 99, que o Corinthians tinha voltado a treinar mais tarde, porque decidiu o Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, no Natal. Eu não sabia se ia ter show da Xuxa, se ia ter jogo de futebol, o jogo foi marcado um dia antes e tal. E aí o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Cruzeiro. E por isso, como tinha mata-mata no Campeonato Brasileiro, as equipes que iam adiante voltavam depois da pré-temporada. O Corinthians foi jogar a partida contra o Botafogo, no Maracanã, tomou de 6 do Botafogo. Até o Bandock fez gol naquela partida. O Yamada tomou esse 6 gols. O Bandock, a zaga do Botafogo era Bandock é aquele loirão, aquele zagueiro. Isso, exatamente. Juventude, né? Assim, foi um início de temporada, o torcedor do Botafogo saiu eufórico do Maracanã, ganhamos do campeão brasileiro, prometemos 6. O time do Corinthians não foi... Foi o Corinthians que perdeu o jogo, lógico, é o Corinthians, mas não foi o time titular, não. Mas não, tinha os caras lá. Bom, só o Ricardinho. Você sabe melhor do que eu. Só o Ricardinho. E aquele início de ano, até isso balançou ali, fez com que o Oswaldo de Oliveira balançasse, depois ele caiu, veio o Evaristo, não é isso? Caiu depois do jogo contra o Juventude, aí veio o Oswaldo de Oliveira de novo, e o Corinthians terminou o ano como campeão brasileiro, né? E o Botafogo terminou o ano brigando para não cair. Teve a história do caso do Sandro Hiroshi lá, o Botafogo ganhou os pontos, aquela coisa toda, o Gama entrou na justiça comum e tal. Então, assim, eu não consigo ser tão... A gente viu um jogo horroroso, já falei sobre isso. As pessoas vão tentar achar aspectos positivos onde não dá para achar aspectos positivos, mas calma, a coisa vai acontecer, isso vale para o bem e para o mal. Por exemplo, eu sei que a gente vai abordar Flamengo daqui a pouco, né? Isso vale para o 0x0 com o Madureira, vale para o 5x0 contra o Nova Iguaçu também. Qualquer análise definitiva nesse momento, eu acho que o camarada corre o grande risco de cair do cavalo adiante. É que a cada 3 dias eu vou pegar essa frase do Parreira que ele sempre falava, né? Lá, ó, o atleta profissional de futebol, a cada 3 dias tem que mostrar que é diferente, que é bom. Diferente de algumas outras modalidades de esporte. Por exemplo, o cara que luta boxe, ele toma um nocaute no primeiro assalto, menos de 30 segundos. Ele fica com aquele engasgado, quem perde, para voltar a lutar, leva 3, 4 meses. Quem ganha fica curtindo 4 meses. E no futebol é a cada 3 dias. Por exemplo, se você pegar, estamos na 3ª rodada, né? Estadual do Rio de Janeiro, estadual de São Paulo. Aqui na região sudeste, em outras até começou antes. Aí na primeira rodada, o Corinthians perde do Red Bull Bragantino, que perde da Portuguesa, o Corinthians ganha do Água Santa. Gasto do Cleiton, hein? Não, que ganha da Água Santa, o Flamengo lá no Rio estreia contra o Audax, mas com o time antecipa a rodada, né? Totalmente reserva. Era o time C. E daqui a pouco o Flamengo empata com o Madureira lá no Espírito Santo. O Corinthians vira o time sensação 3 dias depois.
O Flamengo questionado, porque foi vaiado por causa do preço, acho que por causa do preço do ingresso, salgado, e não saiu gol. 3 dias depois, o Corinthians não joga nada contra a Inter de Limeira e o Flamengo goleia no Rio de Janeiro. E aí fica esse comentário, a temporada é muito grande para se basear. Eu acho que o Corinthians vai ter uma temporada duríssima, péssima. Aí, no caso do Corinthians, Eu não estou confiante não com o time reserva. Tem aí alguns aspectos que a gente pode abordar aí em relação ao Corinthians. Eu acho que todos esses times aí... A cada 3 dias muda o comentário. Então, é por isso. É por isso que eu, pelo menos, não vou tentar ser definitivo também, não. E daqui a pouquinho, aqui no Canelada, a reação da torcida do Palmeiras logo após o apito final sobrou para Leila Pereira, a principal torcida organizada do Palmeiras, criticou a diretoria do Verdão, chamou diretoria sem vergonha, pediu a contratação de jogadores e daqui a pouquinho nós temos aqui o vídeo. Nós vamos passar o vídeo aqui dessa reação da torcida do Palmeiras logo após o apito final para Palmeiras 0, São Paulo também 0. Chegaram até a cantar, né? Ô Leila, incompetente, pegou o Palmeiras para brincar de presidente, enfim, protestos da torcida do Palmeiras logo após esse empate na terceira rodada do Paulistão. O Paulistão só está começando agora. O Palmeiras tem uma decisão agora contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil no sábado e daqui a pouquinho no Canelada nós vamos exibir esse vídeo da torcida do Palmeiras. Falando sobre o nível de futebol desses estaduais, sobretudo do Campeonato Paulista, porque a gente viu ontem Inter de Limeira 0, Corinthians 0 e a gente acabou de acompanhar Palmeiras 0, São Paulo 0. A Federação Internacional de Estatística e Histórias do Futebol colocou o Campeonato Brasileiro como o líder do ranking das ligas nacionais mais fortes do mundo. Por mais uma vez, já é a segunda vez que